Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Gustavo Antunes e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para o Brasil, para nós brasileiros, que é a questão do mercado automobilístico brasileiro. Que de fato, sem dúvidas, é muito amplo, né? E de fato temos muitos veículos aí e sem dúvidas com altíssimo preço, né? Até é perceptível aí esse aumento constante do valor desses veículos populares, né? Atualmente temos aí veículos populares custando 80 mil reais. É claro, não vamos falar apenas sobre isso. A ideia desse vídeo também é levantar alguns pontos, alguns problemas que o Brasil enfrenta justamente por conta de algumas posturas tomadas por nós. Certo, galera? Então vamos começar aqui falando sobre uma declaração do Carlos Tavares, que é CEO da Stellantis. Para quem não sabe, a Stellantis é uma marca de carros, certo? Não é brasileira, evidentemente, mas enfim. Esse Carlos Tavares, só para quem não sabe, ele é um português. E daí ele fez ali alguns comentários sobre a questão do mercado aqui no Brasil, né? O mercado de veículos. E, sem dúvidas, essas declarações foram muito polêmicas. Muitas pessoas ali acabaram criticando ele, chamando ele de xenofóbico, de eurocêntrico, enfim, várias ofensas foram lançadas a ele, várias acusações, por assim dizer, né? Então, galera, uma das coisas que ele falou, na verdade eu diria que foi a mais gritante, o que ele falou assim que mais deixou as pessoas revoltadas, os brasileiros revoltados, foi ele dizer que o Brasil não precisa de veículos movidos por motores elétricos. Sim, exatamente isso. Ele falou que o Brasil não precisa de tecnologia de motores elétricos. E de fato é algo que revolta muito, porque se você for olhar, estudar um pouco sobre quais são as tecnologias que envolvem os automóveis, quais estão sendo atualmente mais pesquisadas, com maiores investimentos, você vai ver que as motores elétricos são as que estão lá no topo. Porque Estados Unidos, Alemanha, China, entre outros países, podemos citar a França também, eles estão percebendo a importância desses motores e de fato está tendo muita pesquisa quanto a isso, certo, galera? Lembrando que a ideia desse vídeo não é falar sobre se de fato o motor elétrico é ecológico, se ele não causa danos à natureza. Galera, a ideia não é essa. A ideia é simplesmente falar sobre alguns pontos que nós brasileiros podemos observar de forma simples, de forma rápida, certo? Então vocês podem perceber nesse momento que ele acabou falando, dizendo que o Brasil não precisava de tecnologia de ponta. Em outras palavras, foi isso que ele disse, certo? E daí ele também falou que se o Brasil quisesse ter uma postura ecológica, ele poderia muito bem usar o etanol, que, segundo ele, é um combustível muito menos poluente comparado com gasolina, diesel. Nesse ponto ele está certo, é evidente. O etanol está mais que comprovado que ele é bem menos poluente, bem menos nocivo do que esses outros combustíveis. E galera, a questão é, começando pela parte dos motores elétricos, tá? O que eu vejo, o que eu penso nesse sentido. O Brasil tem um grande problema, na verdade um péssimo problema, que é a questão de sempre querer ficar exigindo coisas de empresas que não estão nem aí para nós. Nós brasileiros estamos aí criticando esse cara, beleza, ele fez assim, comentários extremamente antiéticos, digamos assim. Não se faz um comentário como esse que ele fez, principalmente na parte de que o Brasil não merece motores elétricos, entende? Mas a questão é que temos que entender na prática como funciona. Galera, não pensem que um alemão ou um norte-americano, um estadunidense, uma empresa lá da China vai estar se preocupando com o bem-estar da sociedade brasileira, com o bem-estar do brasileiro em si. Eles não se preocupam com isso. A questão é que a única preocupação que eles têm com o Brasil é a questão de se estamos consumindo ou não, se estamos dando lucro ou não. Essa é a questão, galera. Não pensem que eles vão se preocupar com os nossos problemas, entende? Eles vão sim inventar soluções para que eles possam vendê-las. É isso que eles vão tentar fazer. E a questão é que quando nós percebemos isso, a gente não precisa só levar isso para o lado macroeconômico, só para o lado de empresas internacionais, podemos levar até para a nossa vida cotidiana. Você acha que o seu vizinho cuidará melhor da sua casa do que você mesmo? Primeiro que ele nem vai querer cuidar, não vai, porque não é dele, entende? E segundo, que nós
donos, tudo que é nosso a gente cuida melhor. Tem até uma frase que muitos encaram como um provérbio, de que os olhos do dono engordam o gado. E de fato, você que dará valor às suas coisas, não o vizinho, não o seu amigo, outras pessoas que não são proprietários, entende? Então essa é a questão, temos que deixar claro esse tipo de coisa. Então não adianta querermos cobrar essas questões aí de outras empresas, de empresas de outros países e que acabam se preocupando mais com o lucro, com o rendimento, com o capital. Certo, galera? Deixar muito claro esse ponto. E daí a gente entra em outra questão e eu pergunto para você aí que está assistindo meu vídeo e peço que me responda. Me diga quantas empresas brasileiras nós temos no setor de automóveis pequenos que fazem aí, fabricam carros populares, enfim, né? Carros que de fato a gente vê aí na rua constantemente, que são aí produzidos para uso doméstico. Quais são? Nenhuma. Essa é a resposta. Nós já tivemos sim, a gente pode citar aí a Troller, podemos citar a Gurgel. Ambas não existem mais, né? A Troller foi vendida para a Ford e a Gurgel simplesmente faliu, certo? Então assim, é muito complicado, galera. A gente tem aí Volkswagen, Fiat, temos Nissan, Volkswagen é alemã, Fiat é italiana, Nissan é japonesa. Temos também a Ford saiu do Brasil, pelo menos falaram que ia sair, questão das fábricas e tal, mas ainda assim temos veículos da Ford aqui no Brasil, a Ford americana, temos Jeep, enfim, outras, a Hyundai que é coreana, enfim, temos várias marcas aí que sim, o brasileiro dá muito valor para elas, né? Nós brasileiros damos muito valor a essas empresas, a essas marcas, mas nenhuma delas é brasileira, entendeu? E esse ponto temos que deixar bem destacado. Certo? Então assim, o que eu digo a respeito disso? De certa forma, por mais que sim, o que ele falou, o que o Carlos Tavares disse, por mais que seja algo antiético, algo que não se deve ser dito, nós temos que entender que quem tem que correr atrás desses problemas somos nós brasileiros, e não um cara, um português, ou um norte-americano, um alemão. Eles não estão querendo resolver os nossos problemas, pessoal. Temos que deixar muito claro isso. Eles não querem esse tipo de coisa. Eles querem apenas ganhar, lucrar com o nosso mercado, com o nosso mercado interno aqui, certo? Então é isso. Agora, outro ponto que ele falou que é muito interessante, que é a questão do etanol. E nesse ponto eu devo concordar com ele quando pensamos na parte ecológica da coisa e também até a parte independente, parte do Brasil ser um país mais independente, menos dependente dos outros países, né? Porque, galera, o Brasil é um país que tem condições de produzir muito etanol. E, de fato, nós podemos sim ter uma indústria automobilística que use muito mais aí os motores movidos a combustão por etanol. E é muito interessante porque se usássemos mais esse combustível que, de fato, temos total independência, seria muito mais interessante porque assim o Brasil diminuiria a demanda por combustíveis fósseis. Como eu já havia falado em outros vídeos, o Brasil, por não ter a quantidade de refinaria suficiente, ele acaba ficando muito à mercê de outros países, né? Muito à mercê da cotação do barril de petróleo. Então, querendo ou não, isso aí faz com que o Brasil fique muito mais desprotegido, né, de qualquer tipo de mudança no cenário internacional. Certo, galera? De qualquer conflito, evento, enfim, crise. Então, é importante destacar esse ponto, certo? É claro que questões ali que eu citei, né, de empresas, que as empresas de outros países estão nem aí para o brasileiro, quanto a isso que eu falei, é claro, é importante lembrar que existem pontos em que o Estado brasileiro precisa sim intervir no sentido de que criar ali um limite, né? Até porque também não pode ser uma exploração nos moldes aí que tínhamos e ainda temos em alguns países de que não há nenhum tipo de direito do consumidor, né? Ou coisa do tipo, certo? Então é importante sim que o Estado esteja sempre aí nesse sentido para evitar esses tipos de abuso. Deixar bem claro esse ponto, porque de fato, galera, não podemos também dar total liberdade para essas empresas, porque senão, como eu já disse, a ideia, o foco é o lucro. E querendo ou não, é isso, não tem o que dizer, né? É simplesmente isso. Beleza, galera? Então é essa questão, lembrando, deixando mais uma vez claro para vocês de que o ponto é, não estou defendendo o que Carlos Tavares disse, o que Carlos Tavares falou. É claro, tem alguns pontos que a gente pode levar em conta, mas por mais que sim, foi algo antiético o que ele disse ao dizer que nós não precisamos de
motores elétricos, mas se formos olhar do ponto de vista prático, nós percebemos que de fato é assim que as empresas lá de fora olham para o Brasil, não só as empresas, mas também os países. Certo, galera? Como eu já disse em outros vídeos, no mundo das nações ou no mundo do capitalismo, podemos dizer assim, não há amizade, mas sim interesses. E é isso, galera, não tem outra forma de explicar as relações entre países, empresas, enfim, quanto a isso. Certo, galera? Então é isso mesmo. Peço a todos que deixem um like aí para apoiar. Se for novo, já se inscrevam no canal, não custa nada. E lembrando que eu quero sim fazer mais vídeos falando sobre esse tema, não só no mercado de automóveis, mas também em outros mercados internos aqui do Brasil, que sim, são muito amplos, são enormes e que de fato também não tem, há uma falta de representatividade de empresas brasileiras. Certo, galera? Então é isso mesmo, peço a todos que deixem um like no vídeo para apoiar. Só lembrando, deixando bem claro aqui que o intuito desse vídeo não é pegar uma ideia e encará-la como verdade absoluta. Pelo contrário, na verdade a ideia é que desperte esse interesse, essa curiosidade num mercado tão importante, né, uma questão tão importante para o Brasil, e que de fato às vezes a gente acaba deixando de lado, não percebemos a importância real disso tudo, certo, galera? Então se você discorda de alguma coisa que eu disse aqui nesse vídeo, comenta aí embaixo, claro, com respeito, porque a ideia é que tenhamos um debate rico, um debate sólido e que não seja baseado em ofensas, certo, galera? Então é isso mesmo, peço a todos que deixem um like no vídeo para apoiar. Se for novo, já se inscreve no canal, não custa nada. Também clique no sininho para que quando tiver vídeo novo, você seja notificado. Um forte abraço a todos, falou e fui!